Bom dia a todos. Declaro aberta a sessão, cumprimentando as eminentes pares, a senhora procuradora, senhores advogados, partes, servidores presentes. Aprovada a ata da sessão anterior, diante de ausência de manifestação em sentido contrário. Adiamentos. Em razão de pedido de vista, o processo 5436, que é o item 2.1 da pauta física, e o 601.070 e ainda o 600.007, itens 1.2 e 1.3 da pauta eletrônica. Temos um pedido de preferência com sustentação oral, que é da relatoria do Dr. Luiz Bortolucci. É 1.9, PJE 06.00018, é um habeas corpus com pedido liminar, numa ação penal por trancamento ou suspensão, 46ª Zona Eleitoral de Rondonópolis. O impetrante é Rafael Santos de Oliveira, o paciente é Vilmar Francisco Pimentel. O relator é o Dr. Luiz Bortolucci, como dito, que tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pelo advogado Dr. Rafael Santos de Oliveira em favor do paciente Vilmar Francisco Pimentel, tendo como autoridade coator o juiz da 46ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, com o objetivo de obter o trancamento da ação penal 4-20.2019. Busca o impetrante o trancamento da ação penal, que tem por objetivo apurar a ocorrência de possível crime eleitoral previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, praticado pelo paciente e por Anísio Dias de Souza, conforme denúncia oferecida a partir de fatos consubstanciados na prestação de contas do paciente, eleito para o cargo de vereador nas eleições de 2016, bem ainda da investigação da Polícia Federal nos autos do inquérito policial 468-52.2016, que inicialmente apurou denúncia de que estaria sendo oferecida gasolina em troca de adesivagem de veículo para o então candidato durante o período de campanha eleitoral. Sustenta a necessidade de concessão da liminar a fim de obter o trancamento da ação penal para resguardar o direito do paciente de não participar da audiência de depoimento pessoal ao argumento de que é inexistente a justa causa para o prosseguimento da ação penal, face à ausência de suporte probatório mínimo, não havendo demonstração do dolo na conduta a ele imputado. Por meio de decisão, o pedido liminar foi indeferido. A autoridade apontada como coautora prestou informações relatando que a denúncia fora recebida em 19 de setembro de 2018, tendo o paciente apresentado defesa. Com relação ao segundo acusado, Anísio Dias de Souza, houve aceitação da proposta de suspensão condicional do processo, ofertada pelo Ministério Público Eleitoral. Com relação ao paciente, não houve oferta por não fazer jus ao benefício em razão de existência de outras ações penais. Ato contínuo, houve a realização da audiência de instrução, ocasião em que o paciente se fez ausente e apresentou atestado médico. Novo ato foi designado para o dia 6 de novembro, ocasião em que o acusado devidamente intimado não compareceu. O interrogatório foi então remarcado para o dia 3 de janeiro. No entanto, em razão do pedido formulado pelo Ministério Público, a audiência foi novamente adiada, dessa vez para 17 de abril. Destaca que, não obstante a ausência não justificada do paciente ao interrogatório, não houve determinação para sua condição coercitiva ou qualquer ato judicial que viesse a ensejar possível constrangimento ilegal. A douta Procuradoria Regional manifestou-se opinando pela denegação da ordem. É o relatório, senhor presidente. Vossa palavra, senhor advogado, pelo tempo regimental. Obrigado, excelência, excelentíssimo senhor presidente, desembargador Gilberto Giraldelli, presidente deste egrégio sodalício, eminente doutor relator, doutor Luiz Bortolucci, em nome de Vossa Excelência, eu gostaria de cumprimentar os demais membros deste tribunal. O que acontece aqui, excelências? No ano de 2017 foi instaurado um inquérito em Rondonópolis perante a 46ª Zona Eleitoral, com base em uma denúncia. Uma pessoa levou um print de uma conversa de WhatsApp até a Justiça Eleitoral, onde uma terceira pessoa ela oferecia combustível em troca de adesivar veículos. E, indagada nessa rede social de que adesivo era o candidato, a pessoa escreveu Vilmar Pimentel. Então, a Polícia Federal requisitou os dados cadastrais do titular da linha para a operadora de telefônica, conseguiu identificá-lo e ele foi ouvido. E quando auscultado na Polícia Federal, ele se manteve no direito de ficar calado e, sem mais elementos a continuar aquela persecução, o delegado relatou o inquérito pela existência de elementos para levá-lo adiante
O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, né, como titular da ação penal, ele inicialmente dá um parecer pelo arquivamento das investigações. No entanto, muda o promotor de justiça e ele, reavaliando a situação, pede a juntada da íntegra do processo de prestação de contas no inquérito. E verificando que o paciente havia retificado 2 notas fiscais quando ofereceu esclarecimentos sobre algumas irregularidades apontadas pela equipe técnica no relatório técnico que analisou as prestações de contas, sem nenhuma diligência que redundasse na oitiva do paciente na fase extrajudicial ou do proprietário do posto de gasolina, posteriormente beneficiado com a suspensão condicional do processo, ele oferece a denúncia com base exclusivamente no relatório efetuado pela laboriosa equipe técnica do TRE. Qual era a divergência que reputou o Ministério Público como configurador do delito de fraude por falsidade ideológica eleitoral? O candidato, na declaração dele, na prestação de contas, informou que possuíam veículos movidos a diesel e a gasolina. No entanto, constava uma nota fiscal emitida pelo posto e juntada pelo próprio candidato na prestação de contas, ele nunca negou que houve essa nota fiscal, demonstrando a aquisição de etanol. E o que a defesa do candidato, então, explicou? Que houve um erro na emissão das notas fiscais, inclusive demonstrou isso documentalmente. Havia-se adquirido diesel e gasolina, e por uma falha no sistema da Cefaz, isso, inclusive, há uma declaração do posto de gasolina nesse sentido, houve essa confusão na emissão das notas fiscais. Então, apresentou-se esses esclarecimentos quando intimado a fazer no âmbito da prestação de contas. Posteriormente, as irregularidades foram mantidas com a seguinte assertiva da equipe técnica, que não havia declaração do posto de combustíveis acompanhando a justificativa do candidato. E o que ele fez? Os auxiliares dele foram até o posto de gasolina, conseguiram uma declaração de que realmente houve uma falha no sistema da Cefaz, quando tentaram emitir as notas fiscais pela primeira vez, que houve também uma falha, emissão de nota fiscal de etanol ao invés de diesel, e retificaram-se as notas fiscais. E ele trouxe isso para o processo. Aí algumas situações que nós alegamos nesse habeas corpus. Nós entendemos que essa ação penal ela não tem os requisitos mínimos para que ela continue tramitando lá na primeira instância, e sequer a denúncia deveria ser recebida. Por quê? Primeiro, não há a demonstração de dolo na conduta do paciente. E a questão que suscito aqui é o seguinte, que o dolo ele não precisa necessariamente ser aferido lá na sentença, depois da instrução. Tem um precedente muito interessante do Supremo Tribunal Federal, nos autos do inquérito 3128, relatado pelo ministro Luiz Fux, que ele diz o seguinte: delito de falsidade ideológica, peço vênia para fazer uma leitura bem circunstancial. Ausência de demonstração mínima do elemento subjetivo especial do tipo do artigo 299 do Código Penal. E aí ele diz o seguinte: a ausência de narrativa fática do fim de prejudicar direito, criar a obrigação a alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, revela a atipicidade da conduta, posto verificar-se mero erro, inépcia ou descontrole isolado e pontual do acusado sem repercussão penal, denúncia rejeitada. Então, nesse precedente, o Supremo, ele analisou a ausência de descrição, de narrativa da conduta dolosa na denúncia para deixar de recebê-la. Pelo que a gente entende que, ausente essa demonstração na denúncia, como Vossa Excelência, o doutor relator, vai se manifestar a respeito disso, a denúncia não preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e deveria ser rejeitada. Uma outra situação que nós elencamos nesse habeas corpus é o seguinte: ainda que
houvesse alguma má intenção ou má fé do paciente em fraudar, de certa forma, ou obter alguma vantagem no âmbito de sua prestação de contas, essa petição carreando as retificações das notas fiscais aos autos, essas notas fiscais retificadas que o Ministério Público concluiu serem ideologicamente falsas, só foram juntadas aos autos quando as contas já haviam, por sorte ou azar do paciente candidato, quando as contas já haviam sido desaprovadas pelo juízo de primeiro grau. Ou seja, ela de nenhuma forma era capaz de gerar algum prejuízo ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Por azar ou sorte, quando a petição da defesa carreou aos autos esses documentos, as contas já haviam sido desaprovadas. Duas situações também do Supremo Tribunal Federal. A primeira, o Supremo Tribunal Federal, há muitos anos, desde um precedente da década de 60, relatado pelo saudoso ministro Evandro Lins e Silva, entende que quando a declaração, o suposto falso, ele é efetuado em um procedimento sujeito à averiguação posterior, o fato é atípico. E tanto é que tem um precedente de 2005, da ministra Ellen Grace, dizendo isso. Declaração passível de averiguação ulterior não constitui documentos para fins penais. Há uma decisão do Regional Paulista nesse sentido. Um recurso criminal que diz o seguinte: delito de falsidade ideológica inexistente, quando o falso só é passível de ser apurado por meio de procedimento fiscalizatório, como no caso da prestação de contas de campanha. Precedentes do STF, TSE e desta Corte Regional. Mas esse caso vai além. Além da suposta fraude, ela constar no âmbito de um procedimento de prestação de contas, a veracidade desses documentos seria analisada numa sentença, sequer o foi, ou era capaz de o ser, porque quando apresentada nos autos, o processo já havia sido julgado e as contas desaprovadas. Ou seja, não há, ainda que houvesse a descrição, a narrativa de um fato ilícito, ou a demonstração do elemento especial de agir, do elemento subjetivo do tipo doloso aqui, o que entende a defesa com a máxima vênia inexistir, ainda que houvesse, o fato seria manifestamente atípico, porque, em razão da sua irrelevância jurídica, da sua impossibilidade de alterar a verdade substancial sobre o fato em uma prestação de contas que já havia sido julgada e as contas desaprovadas. Motivo pelos quais a defesa vem aqui reiterar com vênias por eventual excesso o pedido de concessão da ordem para trancamento dessa ação penal. Muito obrigado. Cumprimento do outro advogado e passo, então, às considerações da senhora Procuradora Eleitoral. Obrigada, Excelência. Boa tarde a todos. Primeiramente, é importante destacar que a exordial ela apurou em relação ao paciente Vilmar Pimentel que, durante o pleito de 2016, em conluio com Elier Moreira, ele teria oferecido combustível a eleitores em troca de adesivagem dos seus automóveis, sendo que as diversas notas fiscais foram lançadas e depois retificadas, contendo datas, quantidade, datas e até mesmo produtos que não correspondiam à realidade. No caso, através do parecer técnico conclusivo, TRE, verificam-se disparidades em relação aos valores gastos, à quantidade de combustível adquirida, automóveis utilizados, além de uma discrepância enorme entre o combustível adquirido e o combustível usado pelos veículos declarados na prestação do paciente, gasolina e diesel, no caso, né? Diferença que posteriormente foi sanada pela retificação das notas fiscais no posto comercial Vila Operária. Nesse contexto, vamos destacar que o impetrante gostaria de trancar a ação penal, tendo em conta dois argumentos. O primeiro seria que a denúncia seria inepta, e o segundo, a ausência de justa causa, né? Por conta de ausência e ausência de suporte probatório mínimo.
Vejamos, quanto à questão de inépcia da exordial, no caso, é importante destacar que a inicial conta com a qualificação do acusado, descrição do fato criminoso, classificação do crime, suas circunstâncias, além da análise dos elementos probatórios anexados, seja pelo caderno penal elaborado pela PF, seja pelo parecer técnico conclusivo elaborado pelo órgão técnico do TRE. Assim, a denúncia conta com todos os elementos necessários para o seu recebimento nos termos do artigo 41 CPP. Por outro lado, quanto à alegada ausência de justa causa, o impetrante aduz ausência de provas que comprovem a conduta atribuída. Todavia, esse argumento não merece prosperar, porque as provas coligidas aos autos trazem indícios razoáveis de autoria e materialidade delitiva. Isso porque, no que concerne ao recebimento da denúncia, não é necessária a presença de elementos probatórios robustos, bastando a existência de meros indícios de materialidade para a comprovação da justa causa mínima. Assim, assim como o doutor trouxe julgado para subsidiar a tese da defesa, na manifestação ministerial, também trouxemos aresto da jurisprudência do TSE abordando a questão, que seria, no caso de a existência de meros indícios de materialidade delitiva e de autoria constituem justa causa mínima para o recebimento da denúncia, em processo que apura a falsidade ideológica em recibos eleitorais acostados em processo de prestação de contas, não se exigindo prova exauriente na referida fase processual, senão quando do julgamento final. Assim, o argumento apresentado pelo impetrante não merece prosperar, até porque resta evidenciada a existência de justa causa para o recebimento da denúncia e consequente propositura da ação. Diante do exposto, a PRE opina pela denegação da ordem com as razões apresentadas. Passo, então, a palavra ao senhor relator. Obrigado. Conforme relatado, cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Vilmar Francisco Pimental, objetivando o trancamento da ação penal em razão da existência de justa causa, flagrante atipicidade da conduta e ainda inépcia da inicial. Com relação à ausência de justa causa, justifica que não há suporte probatório mínimo, tendo a denúncia se baseado exclusivamente no parecer técnico ofertado por servidor TRE durante a análise do candidato, da análise das contas do candidato. Ocorre que, conforme se apura da denúncia apresentada, o paciente responde por ação penal consubstanciada na ocorrência de possível falsificação ideológica de documentos, inserir declaração falsa em documento público diverso da que deveria constar para fins eleitorais, identificadas a partir de análise do parecer técnico conclusivo de sua prestação de contas, bem ainda de investigações conduzidas pela Polícia Federal, em inquérito que apurava inicialmente denúncia de distribuição de combustível em troca de adesivagem de veículo para vereador, então candidato, durante o período de campanha. Ainda segundo a peça acusatória, verificou-se lançamento de diversas notas fiscais referentes à aquisição de combustível pelo candidato que, posteriormente, foram retificadas por meio de uma declaração emitida pelo posto de gasolina, com alteração de quantidade, data e produto. Isso porque, inicialmente, foram apresentadas notas fiscais incluídas pelo candidato que apontavam a aquisição de 664,19 litros de gasolina comum e 553,73 litros de etanol, enquanto que as notas fiscais eletrônicas extraídas do sistema demonstraram a aquisição de 728,30 litros de gasolina e 175,46 de etanol e 217 de óleo diesel, conforme narrado no acordo TRE MT 26.232. Registra-se que esse egresso tribunal negou o provimento ao recurso do candidato e manteve a decisão que julgou desaprovada as contas em razão de falhas graves decorrentes das divergências apontadas entre os combustíveis e ainda o registro de despesas sem o correspondente veículo. Destaca-se ainda da prestação de contas do candidato o fato de haver sido declarado somente o uso de 2 veículos utilizados para carro de som. Um deles, caminhão modelo F4000, movido a diesel, e outro, uma caminhonete S10, movida a gasolina, conforme apontado pela unidade técnica, e, inicialmente, haverem sido identificados emissão de nota fiscal com grande volume de aquisição de etanol.
A justa causa está prevista de forma expressa no CPP, constitui condição de ação penal e consubstancia-se no lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade da infração penal. Do substrato fático narrado constato a presença de justa causa para prosseguimento da ação penal que, como dito, encontra-se embasada em inquérito policial instruído pela Polícia Federal e também nos autos de prestação de contas do candidato julgada por esta Egrégia Corte, cujo trecho extraído do acórdão elucida os fatos narrados na denúncia. E aí, então, eu transcrevo aqui trechos do acórdão, pedindo a Vossa Excelências que poupe-me da leitura. No que atinge à tipicidade da conduta, é importante pontuar que o delito descrito no 350 do Código Eleitoral exige para sua configuração um especial fim de agir, dolo específico, consubstanciado na finalidade de afetar o processo eleitoral em qualquer um dos seus atos ou fases, desde o alistamento de eleitores, culminando com a diplomação dos eleitos. No caso sub júdice, não se mostra possível, pelo menos a priori, decretar a tipicidade da conduta por ausência de dolo específico, vez que o ilícito fora, em tese, praticado em processo de prestação de contas, com potencialidade de afetar tanto a fé pública eleitoral como a própria legitimidade do pleito. A rejeição prematura da denúncia, arrimada em reconhecimento de inexistência de elementares subjetivas, é caminho a ser trilhado somente na hipótese de a falsidade recair sobre fato juridicamente relevante para a prestação de contas, o que me parece não ser o caso dos autos, pois se trata de irregularidade grave, discutida em ocasião do julgamento de contas da campanha do paciente. Outro argumento verberado pelo impetrante é o de que as notas fiscais retificadas, entre parênteses, supostamente falsas, fecho parênteses, foram apresentadas posteriormente à sentença de primeiro grau, que desaprovou as contas. Portanto, nada poderiam implicar em relação ao processo eleitoral, pois as contas já haviam sido julgadas desaprovadas. Ocorre que a averiguação do ilícito não reside apenas na declaração juntada posteriormente à decisão que desaprovou as contas, mas também na própria declaração de gastos com combustíveis e veículos utilizados em campanha, registrados na prestação de contas do paciente. Como se sabe, verificou-se disparidades no tocante aos valores gastos, às quantidades de combustíveis adquiridas e automóveis utilizados. Além da discrepância entre o combustível adquirido, etanol, e o combustível usado pelo veículos declarados na prestação de contas, gasolina, diesel. A meu ver, tais inconsistências são fatos juridicamente relevantes, ocorridos no curso do processo eleitoral, entre parênteses, na prestação de contas, passíveis de justificar a finalidade eleitoral, entre parênteses, especial, fim de agir, imposta para a configuração do tipo penal. Com relação à inépcia da denúncia em razão de não haver uma imputação de conduta ao paciente, verifico que a exordial acusatória observa os requisitos do artigo 41 do CPP e traz no seu bojo indícios razoáveis de autoria, suficientes para a manutenção de seu recebimento. Alega ao impetrante que a análise do parecer técnico conclusivo não é suficiente para comprovar a conduta atribuída ao paciente, por não haver elemento de informação que demonstre que o candidato cuidasse pessoalmente de sua campanha ou que tivesse ciência de eventual conduta irregular no que atinge às retificações das notas fiscais. Ocorre que as provas coligidas aos autos, extraídas do inquérito policial elaborado pela Polícia Federal e dos documentos que instruíram a prestação de contas do candidato, trazem indícios de autoria e materialidade suficiente a ensejar a apuração dos fatos em ação penal própria e apontam que o paciente possa ter influenciado na retificação e cancelamento de notas fiscais emitidas pelo posto comercial Vila Operária de Combustíveis Limitada, em seu favor, a fim de alterar quantidade, datas e produtos que não correspondiam à realidade dos produtos adquiridos, a fim de instruir sua prestação de contas. A acusação de falsidade de documento público que recai sobre o acusado reside no fato de haver ele, em conjunto com Anísio Dias de Souza, previamente coloniados e com divisão de condutas, falsificado o documento público inserido e fazendo inserir declarações falsas, diversas da que deveria ser inscrita para fins eleitorais, como descreve a peça acusatória. E assim, aqui afirma em tese a acusação. Assim, destaco que a apuração de eventual prática de crime não se traduz no presente caso como ato temerário, arbitrário e sem suporte empírico, o que por si só afasta qualquer possibilidade de trancamento da ação penal, conforme amplamente decidido nos tribunais. Eu apresento aqui um julgado nesse sentido.
Ademais, com base em informação prestada pela autoridade curatora, verifico que a ação penal tramita de forma regular, não ressaindo dela qualquer ato que demonstre constrangimento ilegal ao paciente. Do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, pedindo vênia ao doutor advogado, que brilhantemente tem feito, como fez hoje, brilhante defesa em prol do paciente, eu denego a ordem pretendida em favor do paciente Vilmar, em desfavor do paciente Vilmar Francisco Pimentel. Como vai, senhor presidente? Como vota, doutor Sebastião Monteiro? Senhor presidente, eu cumprimento o doutor advogado. Nesses casos de impetração de ação penal popular, habeas corpus, que visa trancamento de ação penal em curso na instância de origem, é sabido que a jurisprudência admite em casos excepcionalíssimos, né, de fragilidade, de vício formal da peça acusatória ou a ausência de justa causa. Analisando aqui tanto a sustentação oral feita pelo advogado e ouvindo atentamente o voto do eminente relator, ainda eu tenho uma questão de fato só processual que penso que seja de extrema relevância. O doutor advogado afirmou aqui na tribuna que no tramitar das investigações culminou, obviamente, pelo indiciamento e parece que teve um primeiro contato, esse caderno informativo teve um primeiro contato com um membro do Ministério Público que, ao contrário do segundo membro que ofereceu a denúncia, esse opinou pelo arquivamento. Foi isso, essa marcha processual ocorreu dessa forma? Confesso que eu não verifiquei o arquivamento. Pedido. Eu vi, né, a manifestação do... Se o senhor puder esclarecer a questão de fato, senhor presidente. De fato, e sobre a fé do meu grau, creio que, de fato, há um pronunciamento do Ministério Público pelo arquivamento dessa apuração inicial que aqui discorreu a douta representante do Ministério Público, se dá combustível em troca de adesivos, há um pronunciamento formal do Ministério Público nos autos pelo arquivamento do inquérito. E não foi homologado. Não foi homologado. Não foi. E a questão me permita, senhor presidente, doutor Sebastião e demais pares, o que se na continuidade, o ponto nevrálgico que eu verifiquei é qual foi a atuação do paciente perante o representante do posto de gasolina para que ele fizesse a alteração da nota fiscal para, em tese, justificar o seu argumento de não falsidade ideológica. Então, isso é um ponto que eu entendi primordial e que impede que se conceda a ordem. No mais, assim, percebe-se nitidamente que nós estamos discutindo aí a ausência de dolo, que no caso, penso eu, nesse momento, não seja o veículo adequado, e valoração de provas. Considerando que a instrução do processo deve ser assim preservada, né? E aqui eu faço até um registro que essa indúbio pró-sociedade não é, obviamente, a gente tem que valorar, levando em consideração o interesse também da perfeita e instrução, até que seja realmente valorado o comportamento ilícito ou não feito pela autoridade judiciária competente, que é de primeiro grau. Eu acompanho Vossa Excelência integralmente. Doutor Fábio Henrique. Também acompanho o relator, presidente. Doutor Bruno. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Jackson Coutinho. Com o relator. Desembargador Sebastião Barbosa. Com o relator. Também acompanho o relator pela seguinte situação. Pelo que eu pude verificar, esse processo está praticamente instruído. Falta apenas o interrogatório do próprio paciente, que já foi adiado por 2 ou 3 oportunidades. Ou seja, a produção probatória já está toda ela colhida.
Adentrarmos agora a questão de análise de mérito da impetração seria dizer que o recebimento da denúncia não foi baseado na presença mínima de indícios de autoria e materialidade delitiva, o que já ocorreu no início da ação penal. Então, de forma que adentrar esse ponto seria análise de provas, e análise de prova em sede de habeas corpus é vedado. Isso tem que ser, primeiramente, implantado no primeiro grau, para que o juízo faça essa análise e aí sim, somente em sede recursal, nós possamos reavaliar essa questão. Qualquer análise nesse momento haveria uma supressão de instância, que não é vedado em sede de habeas corpus, e diante da presença de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, há de ser denegada a ordem, é nesses termos que voto acompanhando o eminente relator. Obrigado, excelência. O tribunal, então, por unanimidade, denegou a ordem vindicada nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Da relatoria do Dr. Jackson, é o 2.2, é o 26.429. Aqui é um pedido de vista, né? O Dr. Fábio Henrique está com um pedido de vista no recurso eleitoral, cargo vereador, prestação de contas de candidato ao Santo Antônio Levejar, 38ª Zona Eleitoral, eleições 2016. O recorrente é José Roberto de Carvalho. O recorrido é o Ministério Público Eleitoral. O doutor Jackson já votou pelo desprovimento e foi acompanhado na oportunidade pelo desembargador Sebastião Barbosa, pelo doutor Luiz Bortolucci e pelo doutor Sebastião Monteiro. Pediu vista, como dito, o doutor Fábio Henrique, que tem a palavra o doutor Bruno Aguarda. Doutor Fábio. Obrigado, presidente. Eu vou acompanhar o relator. Eu fiz vista desses autos porque eu queria... A questão aqui, submetida ao TRE, ao nosso tribunal, foi pelo seguinte: essa pessoa não foi encontrada para intimação inicialmente, para constituir representante técnico, não foi encontrado no endereço que ele havia indicado. O processo correu correu sem essa intimação, portanto, logo ele não teve a oportunidade de constituir advogado e, posteriormente, após proferir a sentença, determinada intimação no mesmo endereço, essa pessoa ela não foi encontrada, foi encontrado o irmão dele nesse endereço. O fato é que ele indicou o endereço errado na peça que deu início ao procedimento. Então ele assumiu, de algum modo, o ônus de não ter sido encontrado na primeira oportunidade. E se por acaso, numa segunda diligência, o irmão dele foi encontrado naquele endereço, foi por acaso. Porque a oficial da justiça foi no endereço que ele havia indicado no início. Acho que era uma prestação de contas. E por acaso o irmão dele morava lá. Agora, esse mesmo irmão ou não estava presente na primeira oportunidade, ou a pessoa que estava lá não quis dizer que se tratava da casa do irmão dele e não disse. O fato é que tudo decorreu do comportamento inicial dele de declinar o endereço errado. São com essas considerações que eu acompanho o relator, presidente. Eu me recordo do fato também, senhor presidente. Era dever do prestador indicar o seu endereço, o correto endereço, para que recebesse intimações. Não fazendo, ele assume o ônus, o encargo daí decorrente, que é especificamente a intimação por edital, que foi o que o juízo assentou. Nós assistimos aqui a sustentação oral do douto advogado, inclusive se penalizando, porque era irmão dele, era uma cidade muito pequena, então insistem muitas dificuldades, etc. Mas o fato é que, do ponto de vista processual, não há como se anular a sentença por essa circunstância, porque a sentença atendeu à lei adjetiva civil. De qualquer forma, essa desaprovação para que o prestador regularize a sua situação, basta que ele entre com uma regularização das contas, o que seria até menos oneroso e traumático do que
tentar anular a sentença. Com essas considerações, eu acompanho o relator, senhor presidente. Por unanimidade, negou o provimento. O recurso, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Doutor Bruno, o senhor é relator do 2.3, é o 6087, é um recurso eleitoral em prestação de contas, exercício financeiro 2017, 46ª Zona Eleitoral de Rondonópolis. O recorrente é Partido Social Democrático, PSD de Rondonópolis. Recorrido Ministério Público Eleitoral, Vossa Excelência Relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente, eminentes pares, doutora procuradora, senhores advogados, servidores. É um recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória Municipal do Partido Socialista Democrático, PSD de Rondonópolis. Sentença proferida pelo juiz eleitoral que desaprovou as contas do recorrente referentes ao exercício de 2007. Aqui, em substância, senhor presidente, é aquela situação, o juízo desaprovou as contas porque ele não, o prestador, que é o partido, não indicou como doação estimável em dinheiro os serviços jurídicos advocatícios do profissional que subscreveu as contas. A douta Procuradoria, em segunda instância, manifesta-se pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença. É o relatório. Senhora Procuradora? Não tenho manifestação ministerial. Mantido o parecer, retorna a palavra. Nessa hipótese, senhor presidente, eminentes pares, não é aquela declaração de ausência de movimentação, mas houve uma prestação de contas do partido, porque havia alguns serviços estimáveis. E as contas foram rejeitadas porque o partido não declarou como serviço estimável os serviços advocatícios do profissional que subscreveu a prestação de contas. Eu estou aqui em consonância com outros entendimentos desta egrégia corte. Eu estou reformando a sentença por entender que esta circunstância, por si só, não é apta a macular as contas. E eu estou, então, aprovando-as com ressalva. É como voto, senhor presidente. Em consonância? Em dissonância. A dissonância, né? Doutor Jackson. Com o relator. Desembargador Sebastião Barbosa. Com o relator. Doutor Luiz Bortolucci. De acordo. Doutor Sebastião Monteiro. Com o relator. Doutor Fábio Henrique. Doutor Fábio, o senhor está ouvindo, o senhor está acompanhando o relator? Doutor Fábio Henrique. Lá nós temos um sistema de som, o senhor está... Tá. Eu acompanho, presidente. O tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator em dissonância com o parecer ministerial. Nós temos aqui mais um pedido de vista compartilhada, que é do doutor Fábio e do doutor Bruno, né? É o 1.1 PJE 06011175. É um embargos, declaração em prestação de contas, candidato ao cargo de deputado federal, eleição de 2018. O embargante é Valternir Luiz Pereira. Ah, tá. Não foi aberto vista? É que a vista é o doutor Bruno e o doutor... Pois é, era compartilhada. Mas não foi então ainda. Não foi para Vossa Excelência ainda? Não. Então vamos ter que adiar. Tá certo? Eu estaria pronto para votar, presidente, mas eu não sei se precisa convocar o doutor Armando, porque ele participou, mas ele já votou. É melhor a gente adiar, até porque não vai ter como concluir também, então a gente faz na próxima, e já convoca o doutor Armando. Só vou ficar então anunciado que fica adiado então o 1.1 PJE 06011175, e como dito é um embargo de declaração que fica adiado para a próxima sessão. E se for possível também já envia, viu, para área eletrônica. Tá certo? Você já tem? Já mandou. Ah, tá. Então fica só apenas por essa questão da convocação do doutor Armando. Vamos então colocar em pauta o doutor Jackson, 1.4 PJE 0601-205, é uma prestação de contas, candidato ao cargo de deputado estadual, eleição em 2018. Requerente Ivete Santana de Barros Lima. Vossa Excelência, relator. O parecer aqui é pela aprovação com ressalvas. Eu estou em consonância com o parecer, viu? Né? Que está, inclusive, de acordo com a coordenadoria também, né?
Na coordenadoria fala pela desaprovação. A coordenadoria tá pela desaprovação por conta de uma irregularidade de R$50, uma outra de 1.500 e uma de 2.116. E eu, de acordo Mas a com... própria PRE no sentido de aprovação Isso. com ressalva. É E nesse aí- sentido que Vossa Excelência está votando? Nesse sentido, Aprovação com ressalvas? aprovação com ressalva. Algum voto em sentido contrário? O tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas da candidata, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Desembargador Sebastião Barbosa, 1.5, PJE 0601-429, prestação de contas, candidato ao cargo de deputado estadual, eleição de 2018, requerente Tânia Brito Moura. Vossa Excelência, relator, com a palavra. Senhor presidente, o parecer é pelo deferimento da regularização de contas e eu estou, nesse sentido, votando, deferindo. Me Defiro o parece... pedido de regularização da situação de inadimplência do diretor regional do Partido da Mobilização Não, Nacional. desembargador, acho que Vossa Excelência deve estar assim, 1.5, é o 0601-429. O parecer aqui é em sentido diverso, É porque, na verdade, então eu estou confundindo. confundindo. Ok. Cadê? Onde que está? Ah, a culpa foi do sistema, viu? Então, farei a leitura do relatório. E quando o senhor fala em 1.4, senhor presidente, o nosso aqui é 1.5, né? O número não é igual. Por isso que a gente confunde as bolas. Toda vez que Eu não queria dizer isso, mas aproveito. Não, sim, senhor. Sim, mas a prova emprestada É sempre um a mais, é sempre um número a mais. Não, trata-se de prestação de contas apresentada por Tânia Brito Moura, é esse, né? Candidata ao cargo de deputado estadual pelo Partido da República nas eleições de 2018. Consoante ser inserida no ID 105.67.22, não houve impugnação à prestação de contas em exame. Após a realização de diligências, a unidade técnica desse sodalício, por intermédio do parecer técnico conclusivo do ID 2670.122, pugnou pela não prestação das contas, uma vez que ausente instrumento de mandato para a constituição de advogado. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas, nos termos do artigo 77, inciso 4, da resolução do TSE. Aqui, é o 23, a resolução é a 23553 de 2017. É o brevíssimo relatório. Procuradora, Não tem parecer. está mantido, desembargador. A candidata Tânia Brito Moura apresentou contas relativas à sua campanha ao cargo de deputada estadual, que após serem submetidas à apreciação da unidade técnica, restaram identificadas as seguintes irregularidades e impropriedades. A. Prestação de contas final entregue em 5/12/2018, fora do prazo fixado pelo artigo 52, caput e parágrafo 1º da resolução já citada. B. Não foi apresentado instrumento de mandato para a constituição de advogado, devidamente assinada, peça obrigatória de acordo com o artigo 56, 2, letra F, da resolução 23553. C. Foi comprovado o recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do Fundo Especial de Campanha não utilizados no valor de R$ 53,15. D. Foi comprovado o recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras na campanha relativas a outros recursos no valor de R$ 5,80. E. As informações de qualificação da prestação de contas divergem daquela constante do sistema de registro de candidaturas, e vai ao encontro de encontro ao artigo 53.1 da resolução multicitada. F. Foram identificadas omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o artigo 56 daquela resolução a que referi-me
diversas vezes. G. Não há registro na presente prestação de contas de cessão e ou locação de imóvel para a instalação do comitê. H. Divergência na movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos. Sem maiores delongas, registro que as ocorrências descritas nas alíneas A, E e G, apontadas pela auditoria técnica e corroboradas pelo Ministério Público Eleitoral, são de ordem meramente formal, que não comprometem a fiscalização e o controle realizados pela Justiça Eleitoral, razão pela qual merecem tão somente a anotação de ressalvas. Quanto às divergências apuradas nas alíneas C e D, é certo que as diferenças entre os valores efetivamente recolhidos e aqueles declarados nessa prestação, embora diminutos, são de natureza grave, pois impedem a efetiva fiscalização dos valores dispendidos pela candidata, comprometendo a sua confiabilidade. Em relação à irregularidade tratada no item F, a CCIA identificou 11 notas fiscais emitidas pelo fornecedor Rede de Postos G Petróleo Eireli, as quais totalizam R$ 800 de despesas não declaradas ou justificadas pela prestadora de contas. Tal irregularidade é grave, pois retira a confiabilidade e a transparência das contas em exame. No que se refere à linha H, a auditoria técnica relaciona divergências entre informações lançadas na prestação de contas e outras constantes dos extratos bancários, tendo a candidata deixado de esclarecer ou retificar as falhas apontadas. Essa discrepância de informações macula o conjunto de toda a prestação, prejudicando a atividade fiscalizatória da Justiça Especializada. Por derradeiro, a linha B trata de não para apresentação de instrumento de mandato para a constituição de advogado, mesmo após regular intimação pessoal da candidata para fazê-lo. A ausência de tal documento leva à inafastável conclusão do julgamento das contas como não prestada, diante da ausência de capacidade postulatória, acarretando a candidata o impedimento de obter certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura. Deixa eu ver como que eu concluí aqui. Na verdade, eu estou levando sal para Mossoró, porque lá tem sal demais e a gente não precisa levar. Eu estou de acordo, possui consonância com o parecer, julgo não prestadas as contas. É como, aí determina o recolhimento, etc, etc. Como vota o doutor Luiz Bortolucci? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Sebastião Monteiro? Acompanho. Doutor Fábio Henrique? Com o relator. Doutor Bruno? De acordo. Doutor Jackson? O tribunal, por unanimidade, declarou não prestadas as contas da candidata nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Ainda da relatoria do desembargador Sebastião. 1.6, que aqui a explicação é o seguinte: essa numeração que me vem, ela é tomada em consideração aqueles pedidos de vistas. Muitas vezes são inseridos pedidos de vista para julgamento, daí porque há essa divergência da pauta. Mas então, entenda-se aí, 1.6, que é o PJE 0600283. Pedido de regularização, prestação de contas, candidato, aliás, de partido político, órgão de direção estadual. Exercício 2014, é o Partido da Mobilização Nacional, PMN, de Mato Grosso, que é o requerente. O do desembargador Sebastião é o relator, e o parecer aqui é pelo deferimento, né, de regularização de contas. Conforme eu tinha dito, quando erroneamente anunciei esse julgamento, é um pedido de regularização, conta com um parecer favorável e, de fato, merece o deferimento tal qual eu fiz aqui no meu voto. Um voto em sentido contrário? O tribunal, por unanimidade, deferiu o pedido de regularização de contas formulado pelo Partido da Mobilização Nacional, PMN, Mato Grosso, referente ao exercício 2014, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Doutor Sebastião Monteiro, aqui é 1.7, é o PJE 0601287, prestação de contas, candidato ao cargo de deputado estadual, eleição de 2018. Requerente, José Mendonça Jacó. Excelência relator, com a palavra. Trata-se de processo de contas de José Mendonça Jacó, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. A CCIA emitiu relatório preliminar para expedição de diligência.
Intimado, o candidato apresentou novos documentos. Em análise conclusiva, a CCA opinou pela desaprovação das contas, recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 3.500. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em sua manifestação, opina também pela desaprovação das contas, bem como pela condenação do candidato para que promova o recolhimento da receita de origem não identificada, do valor de R$ 700 e do valor de R$ 1.500 referente às despesas quitadas com recurso público que não foi escriturada, tampouco comprovada. É o relatório, senhor presidente. Agora, como manifesta. Li aqui. Mantém parecer pela desaprovação das contas e também pela condenação do candidato para que promova o recolhimento da receita de origem não identificada, no caso, R$ 700, utilizada para pagamento de despesa não contabilizada aos cofres do Tesouro Nacional. Retorno, então, a palavra ao senhor relator. Senhor presidente, vou resumir aqui. Eu estou agasalhando aqui a manifestação ministerial, levando em consideração que o prestador de contas ele pagou esse valor de R$ 1.500 de Fundo Especial de Financiamento de Campanha e não comprovou a despesa, não apresentou contratos. Enfim, não tem documento, não apresentou nota fiscal. Declarou a despesa de R$ 700 também, mas não comprovou o pagamento dela, o que, em tese, poderia caracterizar aqui recurso de origem não identificada. Do mesmo modo, apresentou uma despesa também declarada, mas que também não fora comprovada. Então, levando em considerações esse comportamento que, no meu entender, é reprovável, eu estou desaprovando as contas e determinando o recolhimento desses valores, R$ 1.500, R$ 1.500 irregular dos recursos de financiamento do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e a quantia de R$ 2.700 referentes aos itens 3.1 e 4.1c de recursos de origem não identificada, em 5 dias úteis após o trânsito julgado, podendo incorrer juros, moratórios e atualização monetária. Como voto, senhor presidente? Está em consonância, né? Só para ficar registrado, eu peço a Vossa Excelência para dizer que o MP ele pondera que não precisa mandar a cópia. Sabe? É só para isso. Mas isso também acho que não estão sendo remetidos, né? Bem notado, era uma das manifestações. Acolho a ponderação ministerial quanto à desnecessidade de extração e remédio de cópia ao Ministério Público Eleitoral. Não haveria nada a atrair qualquer providência no âmbito, né? Tá certo. Bem observada. Mas que está sendo observada, né? Exatamente. Algum voto em sentido contrário? O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Dr. Bortolucci, prestação de contas, aqui é 1.8, é o PJI 06001759. Prestação de contas, partido político, órgão de direção estadual, Partido Pátria Livre, PPL de Mato Grosso. Excelência relator, com a palavra. Presidente, só uma informação, para não haver dúvida, o número do processo que Vossa Excelência... É o 06001-759. É porque o meu está... Eu devo ter escrito o número errado aqui. O meu está 060-335. Ué, mas o PPL é o mesmo? Partido Pátria Livre de Mato Grosso. Prestação de contas, é esse mesmo. Tá bom. Tá bom, vamos lá. Só peço permissão para guardar só um instante. Eu vou conferir se o que está aqui no contexto é o mesmo que está para evitar qualquer... Prestação de contas referente a 2018 desse partido. Tá, eu tenho o voto aqui. Trata-se de informação advinda da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria desse tribunal que comunica a omissão de prestação de contas relativas às eleições de 2018 por parte do Diretório Estadual do Partido Pátria Livre de Mato Grosso. O presidente da GREI, senhor Leandro Excel
Severo foi citado para manifestar a seguinte omissão, porém quedou silente. Após inúmeras tentativas frustradas de localização pessoal do tesoureiro, procedeu-se a cessação por edital. Procedeu-se então a intimação do órgão de direção nacional, todavia as contas não foram apresentadas. Aportou ao processo informação advinda da Secretaria de Sodalício, dando conta de que o Partido Pátria Livre fora incorporado pelo Partido Comunista do Brasil. A partir daí realizou-se a citação dos dirigentes partidários da sigla incorporadora, porém a missão não foi sanada. Diante da inércia, a douta Procuradoria opinou pelo julgamento das contas como não prestadas, com a consequente suspensão do direito ao recebimento da cota do fundo partidário, enquanto não regularizada a pendência. O relatório, senhor presidente. Senhora Procuradora. Mantém. Mantido. Senhor presidente Mendes Pares, digno Procurador Regional, eu estou em consonância com o Ministério Público, reconhecendo como não prestado as contas, tendo em vista que, inicialmente, o partido regional Pátria Livre e os seus presidentes tesoureiros foram citados e não apresentaram a prestação, e por ser um diretor regional, eles são obrigados a prestar. Ele foi incorporado pelo Partido Comunista, que também, intimado, manteve-se silente. De maneira, então, que, em consonância com o Ministério Público, eu estou reconhecendo como não prestado as contas do Diretório Social do Partido Pátria Livre, e com prejuízo de recebimento dos recursos do fundo partidário pelo Partido Incorporador, que é o Partido Comunista do Brasil, enquanto não foi regularizada sua situação. Ressaltando que, como foi recentemente incorporado, né, a agremiação Partido Comunista vai sofrer os reflexos dessa decisão. Como vota, senhor presidente? Algum voto em sentido contrário? O tribunal, por unanimidade, declarou não prestadas as contas do Partido da Pátria Livre, PPL Mato Grosso, referente às eleições de 2018, nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. O último da pauta é um administrativo, é 1.10, PJE 0600245. É um embargo de declaração movimentado num processo administrativo que é designação do juiz eleitoral num pedido de reconsideração da 24ª Zona Eleitoral de Alta Floresta. O embargante aqui é o doutor Roger Augusto Bindonegar. É da minha relatoria e eu vou tentar explicar brevemente. Se precisar, eu posso fazer a leitura do voto, mas a questão é o seguinte. O doutor Roger é inconformado com a designação de um ou outro juízo para jurisdicionar a 24ª Zona Eleitoral, e isso nos idos do ano passado, ingressou com um pedido de reconsideração daquela decisão tomada aqui por este plenário. Nós não acatamos a manifestação por entendê-la que o pedido de reconsideração fora intempestivo. E o que se vale aqui, nesse embargo de declaração, dizendo o seguinte, que não há como se aferir a intempestividade porque ele não foi intimado pessoalmente da decisão que indeferiu o seu pedido de reconsideração, haja vista que a intimação se deu por ato publicado no Diário da Justiça Eletrônico. E eu estou aqui negando provimento aos embargos de declaração pelo aspecto de que realmente nós temos aqui a instituição do nosso diário exatamente para dar agilidade, formalizar os atos e dar ciência às partes, e inclusive nós fizemos expressa advertência quando da publicação do edital de que todos os atos se dariam na forma de publicação do Diário de Justiça Eletrônico, de que é de conhecimento dele. Essa necessidade de intimação pessoal contraria, que ele fala que teria que se dar de acordo com o parágrafo 3º do artigo 26 da Lei 9.784/99, ou seja, pela via postal, com aviso de recebimento por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do ato, o que está na contramão do nosso PJE e da própria existência do nosso Diário de Justiça Eletrônica. Com essas considerações é que eu estou, então, indeferindo esse pedido, aliás, agora sim, embargos de declaração. Advogado Sebastião Barbosa. De acordo com Vossa Excelência. Doutor Luiz Bortolucci. De acordo. Doutor Sebastião Monteiro. De acordo. Doutor Fábio Henrique. De acordo. Doutor Bruno. De acordo. Doutor Jackson. Com o relator. O tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto deste relator. É o último que nós tínhamos em pauta, então declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e até quinta-feira, se Deus quiser.